pensei no seguinte formato para fazer isso, tá? Eu mandei esse PDF para vocês, que é uma espécie de mini tutorial do MedGraph. E a ideia é fazer o seguinte, não é chato ficar falando lá e ficar comentando. Então eu vou fazer ao vivo aqui, tá certo? Uhum. Vocês têm aqui o meu terminal. Então conforme eu vou passando aqui pelo tutorial, eu vou exemplificando com que ao vivo aqui para vocês. Recording is on. Recording is on. Ok. Então vamos lá. Tá, então, de novo, eu mandei esse PDF para vocês, esse mini manual de introdução ao MedGraph, e eu vou seguir ele à risca. E Beleza. vou exemplificar aqui fazendo as coisas aqui no meu computador. Uma espécie de hands-on, tá? Só que só eu tô com hands-on. Então vamos lá, ó. Então a primeira coisa é o seguinte, como é que instala o MedGraph? É bastante simples, tá? Você vai ali naquele link que eu coloquei lá já logo no início do PDF e quando você entra lá no site, você tem duas opções. Você pode baixar o MedGraph por Python 2.7 ou por 3.7. No meu sistema, por exemplo, eu estava com Python 3.6. Eu teria que atualizar o meu para 3.7 para baixar a versão de 3.7 para ele rodar. Ok? Isso, dependendo da habilidade que você tem para fazer isso no seu sistema, pode ser extremamente perigoso. Por exemplo, no Linux ele é todo baseado em Python. Então, às vezes, se você faz um link para o Python errado ou faz alguma bagunça lá, o sistema para de funcionar. Então, eu digo o seguinte, se você não tem muita experiência com isso e você tem o Python 2.7, eu tenho a impressão que a maioria tem pelo menos esse, você pode trazer o MedGraph para o Python 2.7 que ele funciona sem problema nenhum, tá? Você não perde nada com isso. Então foi isso que eu fiz, eu instalei no meu 2.7, tá certo? Para isso você só vai lá, dezipa o seu arquivo, o seu tar. E uma vez que você desipou, você já pode entrar no MedGraph dando esse comando /bin mg5 _ tá? E ele vai entrar, tá lá. Não vai tirar não essa tela não. Tá, então deixa eu ficar aqui. Então tá lá. Você entrou lá no MedGraph, ok? A partir daí o que acontece? Você já pode fazer cálculo de som de choque agora, se você quiser. Mas se você quiser fazer simulações mais realistas, né, fazendo hadronização dos jatos e depois fazer efeito detector ou qualquer outra coisa, você vai fazer uma instalação de algumas outras coisas. Tudo isso você pode fazer aqui dentro desse ambiente. Então, por exemplo, você quer instalar agora o Pythia. Você vai lá dar install Pythia, ele vai instalar o Pythia. Tá? Eu já fiz isso aqui, então não vou fazer de novo porque ele demora. Então é só um adendo aí aqui, pessoal, que eu cometi a burrice de colocar Pythia, porque do jeito que estava lá no tutorial, né? Aí o Pythia não reconhece esse pacote. Pô, como é que não reconhece esse pacote, né? Colocar o Pythia, aí 8. Tem que botar o 8 depois. O Paulo Rogério também teve o mesmo problema, tem que colocar exatamente qual a versão que você está instalando. Na verdade aqui, se você põe install Pythia e dá um tab, ele já sabe que é o 8. Uhum. De fato, se você colocar só Pythia, eu não sei o que ele vai fazer. Não dá nada. Não acontece nada. Não. Alexandre, antes de você continuar, deixa eu perguntar uma coisa. Eu coloquei esse MedGraph aqui tudo. E quando eu chamei, né, o MedGraph, ele deu uma mensagem LHA PDF config doesn't seem to correspond to a valid blá blá blá. Isso é algum problema? Você sabe o que é isso? Então, isso é uma biblioteca, o LH PDF, que ele coloca as PDFs e várias outras funções que você vai precisar. No meu também apareceu isso, mas aí ele perguntou, você quer instalar junto já com isso? Aí eu disse sim. Exato. É isso que aconteceu comigo também. Quando você instala o Pythia, no meu caso, ele já fez o LHA PDF.
Ele já colocou lá em algum lugar. Ele pergunta em algum momento, Paulo, assim, você quer instalar junto com isso, sim ou não? Aí você Y, sim. Aí ele já continua. Aí ele já Mas aqui continua. no meu ele não perguntou nada, ele só falou isso, papapá, as peças, não disse, não pediu para instalar. Mas tudo bem, eu vou. Acho que depois do pitch, então ele deve talvez funcionar. Instalar o pitch. Sim, eu acho que ele faz isso quando você está instalando o pitcher. Eu acho que é isso também. Ele vai instalar o pitch lá em algum passo da instalação, ele vai perguntar se você quer colocar isso. Isso, exato. Tá certo. Tá? Obrigado. Muito bem, depois que você pôs o pitcher, você pode pôr o Delphis. Para você pôr o Delphis, que é uma história um pouquinho diferente, que é o seguinte. Primeiro, para o Delphis funcionar, você tem que pôr esse Xroot Analysis. Então você vai fazer a mesma coisa, você vai pôr lá, install Xroot Analysis. E aí que você pode ter uma surpresa desagradável, ele vai dizer o seguinte, olha, você não tem o root. O root é um pacotão que os experimentais fizeram para trabalhar lá e depois eles disponibilizaram para todo mundo. Ele é um programa, um script em si que tem um monte de coisas lá dentro. Só que instalar o root normalmente faz o seu dia um dia menos feliz. Não é muito fácil instalar root. Então, talvez tenha que quebrar um pouco a cabeça se você está fazendo isso sozinho para instalar o root. Sem o root não funciona esse Xroot Analysis e não funciona o Delphis, tá? Mas assim, de novo, vou deixar isso para vocês, que aí já é uma coisa mais... Talvez se você tiver problema, você tem que pedir ajuda para alguém, para falar, puta, como é que faz? Lá no site deles, do root.cern, qualquer coisa, você tem lá todas as instruções. Mas normalmente não é fácil. A minha experiência diz que não é muito fácil colocar root. Mas se você pôs o root, vai funcionar o Delphis, tá? Que é para você simular efeitos de detetor. Hoje aqui, como a gente está fazendo uma coisa inicial, como é que começa a fazer as coisas, eu não vou rodar nem Pitya nem Delphis, mesmo porque essas coisas demoram para fazer, tá? Dependendo do processo que você faz, demora para rodar Pitya e Delphis. Talvez no futuro a gente possa fazer um outro que a gente faz as outras coisas, mesmo porque aí tem física envolvida, né? Putz, o que significa esses parâmetros todos que tem no Pitya ou no Delphis, tá certo? Aí precisa ser uma coisa mais direcionada. Então hoje a gente vai fazer tudo no nível de Python, ok? Então o que eu vou fazer aqui, não vou rodar Pitya nem o décimo, mas enfim, tá aí as instruções. Uma vez que você instalou essas coisas, é claro que você quer ter uma noção inicial de como saiu suas distribuições, etc. Então você quer um pacote para fazer figuras, né? Ou para fazer alguma análise depois, realmente quando você entra vai fazer cortes, etc. Isso quem faz é o Media Analysis, tá? Tem duas versões do Media Analysis. Uma que é mais antiga, que é a 4, e tem a mais nova, que é a 5. Você pode instalar os dois sem problema. Eu uso o 4 porque eu sou dinossauro. Eu ainda estou no Fortran. Eu gosto do Fortran 77. Então eu tenho o Media Analysis 4, eu já sei tudo sobre o Media Analysis 4, eu sei como mexer em tudo lá dentro de Fortran. O Media Analysis 5 é baseado em linguagem C. Ele inclusive é baseado no root. Então se você não gosta de linguagem C, você gosta de Fortran, você vai para o Media Analysis 4, tá certo? Mas assim, a versão mais nova é o 5, é o que todo mundo, enfim, está usando agora. Mas ele tem uma sintaxe um pouco diferente, uma forma diferente de usar, uma interface diferente, tá certo? Hoje o que eu vou mostrar aqui para vocês é como é que faz um plotzinho no Media Analysis 4, que é extremamente simples, tudo bem? Então você vai lá, install Media Analysis 4.5, ele já vai instalar para você, você já tem esse pacote para fazer as suas análises, tá legal? Eu acho que assim, isso é tudo que a gente precisa para começar a trabalhar com MedGraph, para começar a fazer estudo fenomenológico com isso daqui, beleza? Outra coisa, além do... Alexandre, Oi? é uma pergunta, o Media Analysis é independente do root ou você precisa instalar o root primeiro? O Media Analysis 5 precisa do root, o 4 não. Tá. O 4 você pode trabalhar sem root.
O root, assim, você pode trabalhar até o ponto de fazer pitch. Dali para frente você não vai avançar. Se você quiser fazer Delphis, você precisa dele. Professor, Tá. esse root é o que o pessoal utiliza para fazer pesquisas, por exemplo, com detecção de partículas, usando Isso. CCD, essas coisas? Ah, esse root é um pacotão que os experimentais usam que ele tem um monte de coisas integradas dentro dele. Tem um monte de pacotes numéricos, de pacotes de estatística, tem pacotes inclusive de machine learning, tem coisa de visualização. Então, dentro das colaborações, eles usam tudo isso porque eles integram todo o trabalho deles. Eles têm que integrar todo o trabalho deles. Eles fazem isso nesse ambiente, né? Ou baseado nesse ambiente. Eu não tenho certeza se o root é necessário para isso que você está falando. Aí eu não posso dizer. Mas eu sei que os experimentais É usam ele. porque, Sim. é porque eu tive uma experiência com isso, aí eu queria saber se era o mesmo, entende? Mas pelo que o senhor descreveu, parece ser o mesmo, realmente. Tá. Ok, então instalado isso tudo aí, dá para começar a fazer alguma coisa, tá? Eu só quero dizer uma coisa para vocês, fazer fenomenologia é um negócio que você vai aprendendo com o tempo, tá certo? O que que acontece? Você vai começar a fazer uma coisa ou outra e de repente você vai bater numa impossibilidade que você vai ter que superar. Por exemplo, você quer fazer um corte de uma variável que você viu num artigo. Aí você olha lá, por exemplo, no Média Análise, não tem aquela variável lá naquelas mais simples que eles disponibilizam. O que que você tem que fazer? Você tem que fazer isso dentro do código. Você tem que entrar dentro do código, descobrir como é que implementa essa variável e tal. No caso do Média Análise 4, isso é fácil de fazer. Pelo menos eu já sei como fazer. Você entra lá, tem um arquivo lá .f, você escreve lá em Fortran. Outra coisa também, quem vai fazer fenomenologia, é que é inevitável que você tenha que aprender algumas linguagens. Isso não tem o que fazer. Então, Fortran ainda é muito usado, tá certo? Em tudo quanto é lugar, tudo quanto é pacote, todo mundo ainda usa o Fortran. Sorte é que ele é simples, o Fortran é bastante simples e intuitivo. Agora está se usando muito também Python, por exemplo, o MediaGraph é todo baseado em Python, né? Então é interessante ter um conhecimento de Python se você vai fazer isso. E linguagem C, né? Linguagem C um pouquinho. Eu até hoje consegui me livrar da linguagem C que eu odeio. Eu não entendo aquilo de jeito nenhum. Então eu consegui até agora me livrar da linguagem C. Mas assim, você tem que ter algumas linguagens, compreender um pouco ao nível de você poder entrar nesses programas e fazer alguma edição neles. Tá? Quando você vai fazer trabalhos mais complexos, fazer análises mais complicadas, você tem que poder entrar ali dentro e editar essas coisas. Bom, tudo bem, mas vamos lá. O que eu quero fazer agora é o seguinte: eu quero dar um exemplo completo. Vamos supor que eu tenha um modelo que eu criei, tá certo? Eu coloquei aqui no PDF um artigo que eu fiz com o Farinaldo e um colaborador nosso, o Tataga, que a gente fez o seguinte: a gente fez a produção de 2 bósons de Higgs e a gente fez a suposição de que um deles possa decair em matéria escura. Então a gente pegou lá um processo que você tem a produção de 2 bósons de Higgs, um deles cai em matéria escura, outro cai em fóton, daí a gente chamou esse processo de Dark and Bright Signature. Tá, como é que a gente faz uma coisa dessa? Na verdade é um pouquinho mais chato fazer esse tipo de processo aqui. Mas eu vou pegar o modelo que a gente usou para dar como exemplo, tá? Então, que modelo é esse? Antes de falar disso, né, tem uma outra ferramenta que a gente usa com o MediGraph, que é justamente aquela ferramenta que cria modelos novos. O MediGraph ele já tem alguns modelos embutidos dele, que já são, aliás, o Standard Model já é default do MediGraph. Quando eu carreguei aqui, vocês podem olhar aqui a tela, já tem lá as partículas no modelo padrão, já está tudo. Se você quiser fazer qualquer coisa no modelo padrão, já está pronto. Mas e se você quiser um modelo seu? Você quer fazer, no caso, por exemplo, desse processo que a gente fez, desse trabalho que a gente fez. A gente queria lá na verdade, esse modelo que a gente pegou tinha o modelo padrão, mais um escalar singleto, um escalar real singleto, que acoplava com a partícula de matéria escura.
Que na verdade esse modelo é o que a gente chama de XSM, né? Que é um modelo simples para você, inclusive, é uma espécie de laboratório simples para você estudar a transição de fase eletrofraca de primeira ordem. Mas enfim, aí você fez o seu modelo. Mas como é que você faz o seu modelo? Você tem que. A gente usa hoje em dia o Fine Rules. Né? Fine Rules é um programinha lá escrito em matemática, e você vai lá, escreve a sua lagrangiana e ele cria os arquivos que são necessários para você trazer para dentro do MATLAB, o MATLAB entender, fazer os diagramas de Feynman e tal, depois calculação de choque, etc. Fazer Fine Rules, entender como faz Fine Rules é um outro toque, tá certo? Eu também não vou entrar nesse detalhe. Mas, enfim, a gente usou isso, pegou, implementou esse modelo, o modelo criou um arquivo que a gente colocou aqui, ó, nesse diretório. Deixa eu trazer isso mais para cima um pouco. Tá ótimo. Tá? Que aquele negócio estava ali, né? Olha lá, tá vendo? Eu tô olhando o que tem no diretório Models que está ali dentro do MATLAB. Vocês veem que tem esse modelo XSM mais Dark Matter, né? Então eu quero chamar esse modelo lá no MATLAB para eu poder começar a trabalhar com ele. Então tá. Como que a gente faz isso? É simples. Você dá import model e dá o nome do seu modelo. O que ele vai fazer? Ele vai carregar o teu modelo. Você vê que nesse caso aqui, o que a gente tem aqui de novo é a matéria escura, que eu chamei de N1, tá certo? E agora a gente pode começar a trabalhar com isso. Uma primeira coisa que você pode fazer é o seguinte: nesse problema específico, a gente estava querendo fazer o Higgs decair em matéria escura, né? Bom, para o Higgs decair em matéria escura, você tem que incluir a largura, você tem que calcular a largura parcial do Higgs em matéria escura para depois colocar a largura total para ele te dar o branching ratio correto, né? Então a primeira coisa que eu vou ilustrar é isso. Como é que você faz para calcular uma largura parcial no MATLAB? É bem simples. Você vai dar generate H e vai pôr no que o Higgs vai cair. No caso, eu quero que ele decaia em 2 partículas de matéria escura. Tá lá. Ele produziu esse processo. Fala, tá bom, e agora o que eu faço? Bom, agora para rodar isso, para ele realmente calcular a largura, você em primeiro lugar tem que colocar os seus resultados num diretório. Você tem que criar um diretório para colocar os resultados. Isso a gente faz simplesmente assim, ó, se coloca output e dá o nome de algum diretório. Eu vou dar esse daqui, ó, HDM, tá certo? Como está aqui no PDF. Essa parte aqui que eu estou fazendo está bem no início da página 3. Pode ver lá, output, gama, HDM, tá certo? Eu faço isso, olha lá, ele está dizendo lá, inicializando novo diretório, tá? E o que ele está fazendo é colocando essas coisas lá. Colocou lá, o que você pode fazer agora? Você já pode calcular se você quiser. Para calcular isso, você dá launch e dá o nome do diretório que você criou. Tudo bem? Eu não costumo fazer isso. Por quê? Pelo seguinte, o que você quer fazer agora? Você quer ajustar os parâmetros do modelo, tá certo? Você tem lá a massa da matéria escura, você tem o acoplamento, você tem a massa do Higgs, não sei o que, você quer acertar essas coisas. Você pode até fazer isso aqui, na janelinha, mas eu prefiro sair lá para o diretório, porque daí eu posso usar o meu editor de texto, eu posso ver se eu estou esquecendo de alguma coisa ou não. Então é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou sair daqui do MATLAB agora, vou dar um quit, tá? E vou lá para aquele diretório que eu criei. Tá lá. Você vê que nesse diretório ele colocou várias coisas, né? Ele colocou lá events, card, bin, etc. Assim, por exemplo, você quer ver os diagramas de Feynman que ele criou? Vamos olhar, quer ver? Ó. Os diagramas de Feynman ele coloca no subprocess. Então deixa eu ir lá. A gama tá aqui. Subprocesses, e tá aqui esse diretório, ó, P1HN1N1. Tá vendo que tem aqui um ponto .ps? Olha lá, é o decaimento, tá certo?
o Higgs decaindo em 2N1. Tá? Então está aqui o diagrama. No meu caso aqui, a minha matéria escura é fermiônica, mas a hora que eu configurei lá ele, eu falei para ele fazer a linha pontilhada. Mas o meu N1, na verdade, ele é um fermo, tá? Essas coisas todas você faz lá na hora do Fine Rules e fala para ele qual tipo de linha que aparece no diagrama, etc. Bom, tudo bem. Tá aqui então, tá tudo certo. O que eu vou fazer agora? O que de fato controla tudo que você quiser fazer a partir de agora está no diretório cards. Dentro desse diretório cards você vai achar tudo isso, todos esses pontos DAT, tá? Para mim agora o mais importante é pegar o parâmetro. Eu quero escolher algum parâmetro para calcular esse negócio. O parâmetro está aqui nesse param card. Então eu vou abrir esse cara, tá certo? Eu vou pegar aqui o meu editor. Eu vou abrir aqui com o meu editor preferido. E tá aqui. Aqui os parâmetros, ó. Você tem aqui as massas das partículas, a massa do Boltzmann, não sei o quê. O primeiro parâmetro que a gente pode editar é a massa do Higgs. Aliás, a massa do Higgs mais nova saiu agora essa semana no PLB, né? 125.35.14. Tá certo? A mais precisa que eles fizeram até agora, que eles mediram até agora. Então vim aqui e editei a massa do Higgs. A massa da matéria escura é essa que eu chamo de MX1. Eu vou deixar 50 GeVs. O que mais? Sim, os acoplamentos. Os acoplamentos são esses aqui, ó, tá? O que de fato controla o Higgs decaindo, o acoplamento do Higgs com a matéria escura é o que eu chamei de... esqueci. Eu acho que é esse aqui. Eu vou pôr os dois, tanto faz, tá? Então você vem aqui, edita os seus acoplamentos, editei aqui, vou salvar. Tá, isso é tudo que eu preciso agora para fazer o cálculo. Tudo bem? Então eu volto agora aqui para o Gamma HDM. Pois é, o que eu vou fazer agora? Agora eu quero calcular mesmo. Tem duas maneiras de calcular. Você pode voltar lá para trás, chamar de novo, entrar de novo dentro do MedGraph, e aí você chama o launch Gamma HDM. Aí ele vai fazer o cálculo para você, tá certo? Ou você pode fazer o seguinte: você já está lá dentro mesmo do Gamma, você está lá dentro do diretório que você criou, tá certo? Você pode fazer a conta aqui dentro mesmo, você não precisa voltar lá para trás. Você faz o seguinte: você dá /bin generate events e dá enter, tá certo? O que ele vai fazer? Ele vai perguntar aqui ele vai essa pergunta ele sempre vai fazer quando você roda o MedGraph. Ele vai perguntar se você quer editar algum daqueles cards. Se você já fez todas as edições que você precisa, você fala, não, I'm done. Pronto. Olha lá, 0, done. Eu vou dar 0, 0, e aí ele vai começar a calcular. Tá certo? Isso normalmente não costuma demorar para esse caso aqui. Se ele demorar é porque o meu sistema tá lento. Tá certo? Mas olha lá, ele começou a calcular. Sim, o que ele vai fazer? Ele vai abrir aqui um browser para colocar os resultados. Tudo bem? Aqui ele vai pôr os resultados, tá lá, já saiu, ó lá. Nesse caso aqui, esse daqui está em GeV, ele deu 0,29 MeVs para essa largura parcial. Você vê que ele é esperto, né? Quando é uma largura parcial, ele já coloca na unidade que você espera. Quando for seção de choque, ele vai dar picobar, tá? Então tá lá o resultado, ótimo. O que eu faço agora com esse resultado? Eu vou guardar ele, porque quando eu fizer agora os próximos runs, que eu quiser que o Higgs decaia em alguma coisa no meu modelo, eu vou ter que somar essa largura lá na largura total. Tudo bem? Então tá lá. A gente fez o cálculo da largura. Na prática, não é isso que a gente faz, né? Quando você, por exemplo, tem que calcular a largura, as fórmulas de largura normalmente são simples. Então eu faço assim, eu pego o cálculo por fora para não ter que fazer isso aqui, mas caso você queira fazer, tem a ferramenta para calcular se você quiser. Mas
o MedGraph ele também faz decaimentos, um vai para 3. Eu nunca tentei um vai para 4, mas um vai para 3 eu sei que ele faz. Por exemplo, você quer fazer o Higgs decair em Z estrela e o Z estrela em 2 leptons, tá? Ele faz isso. Ele faz um vai para 3. Só tem uma coisa, aqui no PDF, eu acho que eu já falei aqui na página, deixa eu ver se eu tô falando aqui. Não, isso daqui eu vou falar depois, então deixa para depois. Tá, então vamos para a próxima lição, que é aqui o cálculo da ação de choque em leading order de QCD, tá? Então tá, agora a gente aprendeu como fazer decaimento, como calcular a largura parcial. Bom, deixa eu já comentar. Vamos supor que você queira calcular a largura total do Higgs, tá? Então fala assim, olha, eu não quero ter que somar a largura parcial no Higgs, né? Eu já quero calcular a largura total. Tem como fazer isso no MedGraph, mas você tem que tomar um cuidado muito grande. Pelo seguinte, quando você pede pro MedGraph calcular a largura total do Higgs, ele só calcula dos decaimentos de 1 vai para 2. Então, se você fizer isso, vai dar uma diferença muito grande para a largura do Higgs, tá certo? Porque ele vai perder o canal do ZZ e do WW. Então você tem que tomar cuidado, tá? Mas, mesmo que você pudesse fazer esses decaimentos, você tem que lembrar que ele está fazendo tudo em leading order, está fazendo tudo no nível de árvore. E, por exemplo, qual é a largura do Higgs, né? Se você coloca todas as correções que tem lá nos pacotes, ele dá 4.07 MeVs para a largura do Higgs, no modelo padrão. Com todas as correções que todo mundo já calculou. O MedGraph não vai fazer isso, ele vai calcular isso, mas em leading order. Então, assim, não... Se você está fazendo uma partícula do modelo padrão, decaimento de uma partícula do modelo padrão, é melhor você pôr na mão esse valor da largura. Não confia no MedGraph, porque ele vai fazer em leading order, tá certo? Se você tiver um novo modelo que você não está ligando para quais são as correções, etc., bem, você pode mandar ele fazer tudo, desde que ele não perca nenhum, né? Porque ele não pode decair por causa do espaço de fase. Tá? Então, só essa ressalva para... Porque tem como calcular, eu vou daqui a pouco mostrar para você que tem como calcular a largura de todos os canais que ele pode ter acesso. Tudo bem. Então agora, vamos passar para outra lição. A outra lição, eu quero fazer esse processo aqui, ó. Primeira ação de choque que a gente quer fazer. Vamos supor que você está interessado em simplesmente saber qual é a ação de choque da produção de um Z mais um Higgs, né? O processo de Higgs-Stralum no LHC. Tá bom, então vamos lá. Eu vou entrar lá, eu vou importar, apesar que eu não preciso, mas aqui para mim não vai fazer diferença, mas vamos supor que eu estou trabalhando ainda nesse modelo, eu vou importar lá o modelo de matéria escura, tá? E agora eu vou fazer isso daqui, ó, eu vou gerar esse processo, TP, em HZ, tá? Você vê que quando você põe TP, você vê, ó, lá em cima ele define o que é um P. Ele diz que um P é um glue, mas tudo aquilo. Ah, sim. Olha só. Vamos supor que você queira que o seu P também tenha o bottom, por exemplo. O que você tem que fazer? Você tem que definir o P agora dessa forma, tá? Então eu posso pôr assim, ó. Eu posso pôr define P, tá? Eu vou copiar isso daqui. Isso porque ele deixa você definir pacotes de partículas. Isso é muito legal. Ó, eu vou definir o que é um próton, tá? O que eu vou fazer agora? Eu quero colocar o bottom também. Eu venho aqui, coloco o bottom bar. Pronto, defini o meu novo P, tá vendo? Ó? Ele pôs BB bar. Agora sim, vou pôr. Alexandre, desculpa. A ordem que você coloca aí os quartos faz diferença? Nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Você só tem que falar quem são esses caras, porque daí ele vai montar todas as possíveis combinações que você tem um QQ barra dando num Higgs e num Z, tá bom? Ok. Então tá lá, ó, coloco lá generate pp indo em HZ, ou ZH, tanto faz também, tá certo, isso não faz diferença. E tasco lá. Pronto, ele fez todos os processos.
que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que criar um diretório para colocar esse cara. Eu vou colocar ele nesse PPHZ. Aqui ele está dizendo o seguinte, eu já fiz isso ontem, ele está perguntando, você quer que eu escreva por cima? Eu vou colocar assim para a gente fazer tudo novo, tá? Então ele está apagando e copiando em cima daquele diretório que já estava lá. Tudo bem. Agora eu vou lá. Vou sair. Vou lá. Lembra, eu quero ir lá no Cards. Tá? Lá no Cards você lembra que tem vários cartões lá para você começar a editar. Agora, nesse momento que a gente quer fazer assim, só um cálculo de seção de choque, a gente precisa configurar só 2 cards, que é o de parâmetros, tá? Isso se você quiser mudar algum parâmetro, e também o card que vai controlar que tipo de collider que você está fazendo essa simulação. Então eu vou primeiro abrir o card do parâmetro. Aqui. Ok? Então vou fazer o seguinte, eu vou pôr aqui de novo 125,35, a massa é igual. Aqui eu coloquei 10 a menos 2 da outra vez. E olha só, agora é aquele momento que eu lembro que também tem a largura do Z. Apesar de que para essa simulação, colocar a largura do Z certo ou errado não faz uma diferença, porque eu não estou decaindo. Mas é bom você colocar agora, porque se mais para frente você quiser decair o Higgs, tem como decair a partir desses eventos que eu vou criar. Então eu já vou colocar aqui a largura certa. Lembra que a gente calculou a largura parcial em Dark Matter? E deu 0,29. Então eu vou somar 0,29 aqui, ó, vai dar 36. Tá? É aqui que eu estou falando. Esse daqui você tem que pôr a mão. Se você deixar para o MadGraph fazer isso sozinho, ele tem como fazer sozinho. Deixa eu já mostrar para você. Vamos supor que você queira calcular a largura de alguma coisa automaticamente, tá? O que você faz? Você pega aquela partícula que você quer que ele calcule a largura automaticamente, apaga o valor que está lá e coloca alto, assim. O que ele vai fazer? Ele vai calcular a largura dessa partícula automaticamente. Mas ele só faz 2, vai para 2. Esse é o perigo. Então você tem que tomar cuidado. Tudo bem? No caso aqui, eu vou continuar aqui com a mesma coisa. Esse daqui tanto faz, é a matéria escura. Mas o que eu faria no caso do Higgs? Eu apagaria esse número e colocaria alto no lugar. Se fosse o caso. Tá ok? Mas, de novo, não faça isso no caso do Higgs, vai dar errado. Então tá lá. Editei o card de parâmetros. E agora a gente tem que ir para o card que é o que controla o collider, que se chama Run Card. Então estou abrindo aqui, ó, Run Card. O Run Card ele vai controlar então os parâmetros do collider. Primeira coisa que você pode fazer é dar um nome aqui, se você quiser, para esse seu run. Sei lá, vamos pôr aqui PPHZ, tá? Só para controlar. Aqui, ó, o número de eventos que você quer criar agora. Isso que ele vai fazer, ele vai simular os eventos de colisão para você, de um próton colidindo com outro próton a uma certa energia de centro de massa, produzindo um Higgs e um Z. Então ele vai simular isso de acordo com o espaço de fase que tem disponível, né? E vai dar o quadrimomento do Higgs e o quadrimomento do Z. Ele vai te dar tudo aquilo que o collider, que os detetores podem te dar de informação. No caso aqui, ó, uma dica. Se você quiser calcular num primeiro momento só a seção de choque, você pode diminuir o número de eventos, para ele não ficar lá um ano calculando eventos. Se você quiser colocar, porque, claro, quanto mais eventos você quer simular, mais tempo demora de run, tá certo? Então, se você quiser calcular só ação de choque, põe-se 1000 eventos. Tá? Só uma coisa, se você colocar 0 eventos, ele não vai calcular nada, ele vai dar erro. Então não põe 0, põe algum valor baixo. Então põe 1000 eventos, ele vai calcular só a seção, ele vai calcular ação de choque para você. Nesse momento você ainda não está muito preocupado com um monte de eventos, tá? Agora aqui, a gente vai escolher o tipo de collider. Esse 1 aqui é o código para próton. Tá aqui em cima os códigos, né? Ó.
1 para próton, menos 1 para antipróton, etc. Então, eu estou fazendo LHC, é próton, próton. E aqui eu estou fazendo para LHC 13. Vamos supor que você queira para LHC 14. Então, vai lá, põe 7.000 para cada. Isso é, Alexandre, então é uma coisa a dúvida que eu tinha, é que para um projeto do EP Collider, do Large Hadron Electron Collider, Hadron Collider, não tem como usar o MedGraph, né? Porque a única opção que tem ali é o fóton de um elétron. Eu não tenho como fazer nem Linear Collider, por exemplo. O que você tem, o que você poderia fazer é pôr lá no PDF. O que vai acontecer é que ele vai, assim, você não vai ter como escolher uma distribuição de elétrons, vamos dizer assim. O que na verdade você teria que sempre fazer, né? Se você está fazendo uma colisão elétron-próton, tem uma chance de você encontrar um elétron dentro de um elétron, de um fóton dentro do elétron. Aí tem de fato uma PDF que é ditada basicamente pela QED, né? Uhum. O que vai acontecer é que nesse estágio, pelo menos, você não tem como simular isso. Por exemplo, de fato, isso é uma coisa que eu também acho falta no MedGraph. Por exemplo, vamos supor que você queira fazer mais e menos, fazer um elétron-pósitron collider. Tem um monte de efeitos também que você tem que pôr no estado inicial da colisão elétron-pósitron, que aqui não vai ter. Tem o Bremsstrahlung, tem o Beamstrahlung, tem algumas coisas, né? Tá, mas aí eu te pergunto, tem como colocar, eu rodar elétron-próton, colocando a PDF do próton, mesmo assim, eu posso deixar o elétron normal, mas o próton, só o próton com a PDF? Eu faria assim, ó, colocaria 0 em um no outro, eu colocaria as energias de cada binha. E acabou. E vamos ver o que dá. Eu acho que dá para fazer. E aí você vai lá, faz no EP. Um EP e só que você não vai ter o efeito do PDF do elétron. Mas eu acho que dá. Tá bom. Então tá. Então aqui eu estou fazendo o PP 14. Bom, aqui agora é... então, Paulo, tá vendo aqui, ó, quando ele fala o PDF label, LH PDF? Com aquele pacote LH PDF, você pode escolher outras PDFs, né? Tá certo? Senão você fica preso só num default que ele tem aqui. Bom, mas enfim, de qualquer forma, aqui nessa opção você vai escolher que tipo de PDF que você quer colocar. Aqui a gente vai deixar assim mesmo, uma PDF de leading order e tal. A partir daqui tem um monte de coisas que você tem que começar a escrever, a escolher. Primeira coisa, quais são as escalas de renormalização e fatorização? É isso que você está controlando aqui, ó. Nessa chave aqui, ele coloca Fixed Renormalization Scale. Se você colocar False, qual é a escala de renormalização que ele vai usar? É uma escala dinâmica, que vai depender de cada evento, né? Nesse caso aqui, qual é a escala que ele está usando de fato? Pois é, esse é o tipo de coisa que você vai precisar, se quiser mudar, editar um daqueles arquivos de Fortran que eu estava falando para vocês. No caso aqui, aonde é que você encontra esse arquivo que você coloca as escalas? É lá no diretório Subprocesses, e lá tem um chamado SetScales. SetScales.f, que é esse arquivo aqui, ó. Ele é um Fortran. Então aqui ele está calculando para você qual é a escala dinâmica que você quer usar. Se você quiser usar a escala dinâmica -1, que é o default lá do card, olha só o que ele está fazendo. Ele está fazendo um cluster de todas as partículas, de forma que você tenha no final um processo 2 vai para 2, e o que ele faz? Ele pega o PT de um desses clusters, né? Porque se você está fazendo uma colisão e você está fazendo um processo 2 vai para 2, eles são back-to-back, e o PT de um vai ser igual ao PT do outro. Exato. Tá certo? Então ele está pegando essa escala, o PT de um desses clusters. No nosso caso, já está clusterizado, a gente tem um Higgs e um Z. Então o que ele está fazendo? Qual a escala que a gente está realmente fazendo esse processo? É o PT do Higgs, com essa escolha de -1. Se você por algum motivo quiser mudar isso, você tem que entrar aqui e mudar. Tá legal? Muito bem, então eu vou deixar isso lá, vou deixar essa escolha falsa.
Senão você também pode pôr true aqui e escolher e pôr uma escala fixa. Tá? Pode pôr uma escala fixa. Tá, Mas, enfim, tá, você Alexandre, tá assim, por falando de ordem, pela sim. tua experiência, assim, tem um impacto relevante mesmo no cálculo de seção de choque quando você... Tem, putz, tem sim. Essas escalas de renormalização e fatorização é que são o chato do negócio. Para falar a verdade, Farinaldo, para a gente fazer a coisa do jeito que tem que ser feita, a gente, por exemplo, quando vai fazer um processo, escrever o artigo, a gente tem que colocar para as pessoas que escala que a gente está usando. não... Tô usando tal escala e tal. Por quê? Porque se você muda essa escala, a ação de choque muda bastante. A rigor, quando a gente faz um estudo, a gente deveria dizer qual a incerteza que o nosso resultado tem se você variar a escala. Que é uma coisa que, na verdade, ninguém faz, né? Mas os experimentais fazem. Você pode ver quando o experimental faz o paper dele, ele tem todo esse cuidado de dizer qual foi a escala, de mudar a escala e colocar isso dentro das incertezas sistemáticas. Então, todo aquele trabalho que o experimental tem de fazer aquelas incertezas sistemáticas é para levar em conta, por exemplo, o fato de que se você variar essas escalas, ele vai variar bastante. Isso tudo só acontece porque você está fazendo um cálculo de leading order, né? Você está fazendo a aproximação mais grosseira. Se você tivesse tecnologia para colocar mais ordens de teoria de perturbação, isso não seria um problema. Mas se você está fazendo leading order, aí sim, aí pode ser. Qual escala colocar é uma coisa que é difícil dizer. Você não tem, a priori não tem uma escala melhor que outra. O que eu sei é o seguinte, dentro da teoria de perturbação, se você escolhe escalas dinâmicas, a seção de choque não é mais invariante do grupo de renormalização. Tá? Isso é teoria. Em princípio, você tem que colocar escala fixa. Mas todo mundo coloca escala dinâmica para meio que fazer uma aproximação das ordens superiores. Tá? Então eu diria assim, não precisa... Em um primeiro momento, você não precisa fazer esse negócio, mas precisa informar para as pessoas que escala você usou. Tá legal? Uhum. Então tá, então você fez isso aqui. Daqui para baixo não precisa, aqui não precisa se preocupar nesse momento. Aqui também não, esse negócio também não. Aqui, ó. Esse é o próximo ponto onde você pode ter que editar alguma coisa. Aqui você vai colocar qual é o PT mínimo das partículas que estão saindo. Quer dizer, aqui você já começa a fazer uma análise fenomenológica no sentido de eu vou pôr um corte mínimo para essas partículas que eu estou simulando. No nosso caso aqui, eu não vou fazer isso agora porque eu estou calculando um Higgs e um Z. Então, sabe, eu não estou preocupado com isso. Mas daqui a pouco eu vou mostrar que a gente tem que colocar alguma coisa aqui. Tá? Então, nesse ponto, acabou tudo. Só uma última coisa. Aqui no final, isso daqui é uma coisa que o MedGraph mudou bastante recentemente. Aqui no final você vê que ele coloca esse use sistemático. Aliás, Fabiano, tem justamente a ver com isso que você perguntou. Se você quiser fazer uma análise de erro sistemático por causa da variação da escala, é aqui que você vai fazer isso. Você deixa esse true aqui, tá vendo ele colocando aqui, ó, sistemáticos? Uhum. Tá vendo esse mu-r, mu-f? O que ele está fazendo? Ele está pegando aquela escala que você escolheu, ele vai primeiro calcular aquilo para 0,5 daquela escala, depois para aquela escala central, depois para o dobro daquela escala. E aí ele vai calcular a seção de choque para cada uma delas, aí depois você pode ver quanto que variou. Tá certo? Entendi. Agora só que, por exemplo, né, nesse caso que você colocou de PP indo em HZ, a escala você disse que seria o PT do Higgs, né? Isso. Mas por que ele está escolhendo já o PT do Higgs em vez do PT do Z? Assim, como é que... Não, mas é igual, né? Porque 2 vai para 2. Exato, mas se não fosse 2 para 2, aí como é que seria? Então, nesse caso, se você mantiver lá, ele vai fazer um cluster. Vamos supor que você faça 2 vai para 3. O que ele vai fazer? Ele vai pegar 2 partículas do estado final, vai somar o momento delas e vai deixar o outro lá, tá certo? Tá, entendi. Vai ficar 2 para 2, entendi. Isso. Ele faz sempre isso, naquela lá. Então aqui nesse caso eu não quero fazer esse estudo de
sistemático, eu ponho false aqui nessa chave. Então, por exemplo, se a gente estiver fazendo o processo de ressonância no canal S, então meio que vai ser metade da massa do mediador, ok, grosseiramente. Isso é exato. Essa é uma boa escolha. Se você está fazendo produção ressonante, uma boa escolha é colocar a escala na metade da massa. Tem razão? Entendi. Tá, Essa entendi. é uma boa escolha. Tá, então nesse caso aqui eu coloquei false, ele não vai fazer esse estudo sistemático. Eu posso ir lá agora e pronto. E vou poder calcular agora a seção de choque. Então vou fazer como eu fiz antes, vou dar um bin /generate aqui. Coloco 0 e 0 porque eu não quero editar mais nada. Tá? Ontem, a hora que eu fiz isso, ele também foi rapidinho, espero que seja agora também. Aqui ele está compilando as coisas todas, está lá. Você vê, inclusive, que ele está calculando o BB barra, né? Uhum. Tá lá. Se bem que o BB barra não faz praticamente diferença. Faz pouquíssima diferença. Tá lá, ó, ele calculação de choque. Olha lá, 0,64 picobarns, tá? O que ele fez aqui? Bom, esse resultado tá aqui de novo, ó. Tá vendo? 0,63. O que ele criou, né? Além, bom, você tem o número da ação de choque e você tem também esse LHE. O que é esse LHE? É os eventos. Aonde que você encontra agora os eventos que você fez? Aqui no diretório Events. Se você olhar aqui, ó, ele tem esse subdiretório, Run 01. Se você fizer outros runs, ele vai colocando outros, né? Eu vou entrar ali, o que tem ali? Você vai ver que tem pouca coisa agora. Tem o banner, isso daqui é o banner do arquivo, onde ele basicamente faz um resumo de tudo aquilo que você colocou. Uhum. Ele põe os cards que você editou em cima do outro e põe lá no final a seção de choque em picobar. E você tem esse outro arquivo aqui, esse Unweighted Events. Isso são os eventos a nível de parte, tá? Eu vou dezipá-los aqui, porque eu vou usar eles para olhar as distribuições do Z e do Higgs. Então eu vou dezipar aqui. Você vê, ele tem agora tem esse ponto LHE. Uhum. Tá legal, tenho isso. O que a gente pode fazer agora? Agora a gente pode ir lá ver se a gente consegue olhar alguma distribuição desses eventos. Eu já tenho ação de choque, eu quero ver alguma distribuição. Para olhar essa distribuição, eu vou... Tá bom, eu já posso ir lá, vamos lá. Eu vou lá no Media Analysis agora. Você lembra que a gente instalou o Media... Não, tá aqui. A gente vai lá no diretório Media Analysis. Media Analysis tem essas coisas. O que importa é esse plot events. Quando você baixar esse Media Analysis 4, ele pode não vir com os executáveis. Para você criar os executáveis, você simplesmente dá make. Tá? Uhum. Ele vai criar os executáveis. E o que eu quero é fazer o plot events. Eu quero plotar eventos. Eu dou plot events. Ele vai pedir para mim qual é o arquivo de eventos que ele quer que a gente faça alguns plots. Então eu vou chamar o meu, que está lá naquele diretório pphz events 01 e esse media event aqui, o chato é que ele não aceita o tab. Então eu tenho que ir buscar o colar, né? Tá? Então eu venho aqui, olha lá, ele já fez o negócio. O que ele criou? Ele criou esse arquivo aqui, ó, plots.top. Plots.top, tá? Esse plots.top é um arquivo super, eu tenho vergonha de dizer, mas é super arcaico. Ele é um arquivo que você tem que rodar ele num negócio chamado top drawer. Esse top drawer está aqui, no meu caso, nesse diretório TD, onde tem esse cara TD, esse executável TD. Então eu tenho que fazer isso daqui, executar esse cara e falar para ele fazer o ponto PS desse top drawer. Eu venho aqui ele criou aquele plot.ps. Tá bom, eu vou olhar agora.
Bom, mas é só isso, tá? Se você tiver... Esse T dele já vem junto do Média Análise, se eu não me engano. Sim, ele já vem junto. Tá? A hora que você descer o Média Análise 4, ele já vem junto. Porque não tem outra forma de fazer, de você olhar o gráfico se não fizer o top drawer com 4. E aí ele vai abrir esse ponto PS que tem algumas distribuições aqui. Tá? Então tá lá, ó, ele tem um Higgs, tem um Z, tem a energia do centro de massa, tem essa outra variável HT, o PT do Higgs, né? O PT do Z, a rapidez do Higgs, a rapidez do Z, a distância no plano delta Φ, delta eta, quer dizer, do azimutal da rapidez. Né? Você vê que o fato dele começar com 3.1, que é π 180 graus, né? Significa que eles são back-to-back. E tá lá. A massa invariante do Higgs e do Z. Tá certo? Se você quiser fazer outras distribuições, é aí que você vai precisar editar esses arquivos aqui. Vai ter que editar basicamente esse arquivo set, esse kinfunction.f. Esse kinfunction é o kinematic functions. E depois você pode também ter que fazer o set cuts, que é esse daqui. Tá? Então, se quiser fazer outras distribuições, tem que entrar aí no meio desse negócio. Tudo bem. Então, você vê, aqui eu fiz o ciclo completo nesse caso, né? Eu peguei, calculação de choque, fiz os eventos, olhei algumas distribuições simples. Isso é o feijão com arroz do trabalho, tá certo? Agora, nota o seguinte. Nesse caso, eu fiz Higgs e Z. E se agora eu quiser decair o Higgs e Z? Porque eles vão decair em alguma coisa. Tudo bem. Essa é a lição 4 agora, que está aqui na página 4. Eu quero fazer calculação de choque, produção e decaimento. Tá? Então, vamos lá. Vou voltar para o MedGraph. Eu vou importar o modelo. E agora, tá? É isso que a gente quer fazer. Eu quero decair o Higgs e o Z. Como é que a gente faz? O MedGraph tem uma sintaxe para fazer algumas coisas. Então, eu quero fazer o decaimento deles. Como que é? É bastante intuitivo. Você vai fazer PP indo em HZ, tá? E aí você põe uma vírgula e começa a colocar no que você quer que as partículas decaiam. Então, vamos pegar o Z, por exemplo. Eu quero que ele decaia em L+, L-. Você vê que esse L é uma classe de partículas. L+, L- é uma classe que tem o elétron e o muon. Tá definido já, né? Já está definido. Aqui no PDF, inclusive, se você olhar um pouquinho mais para baixo, eu mostro como é que você define uma nova classe para pôr o tal. Mas tudo bem, você definiria uma nova classe antes e aí pede para o Z decair nessa nova classe, se for o caso. Então tá. E eu quero fazer o Higgs decair na minha matéria escura, N1, N1. Então esse seria um caso de um mono Z. Tá certo? Teria Z mais Missing Energy. Tá, eu vou lá então, faço isso. Agora você vai ver que tem mais um bocado vai ter um bocado de diagramas. Eu vou colocar isso em algum diretório. Vou dar esse nome que eu dei aqui no PDF. LLNN. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Tá, fez todo mundo lá. Se você quiser olhar os diagramas, cadê o bicho? Aqui. Na verdade, eu falei que tem um diagrama, tem um diagrama. Claro, porque você deixou um Higgs decair e um Z decair no outro, não tem mais diagrama, você já pegou, acabou, né? Seria diferente se você pedisse PP indo em LL, N1, N1, né? Aí teria um monte de diagrama, porque ele ia colocar todo mundo, ia pôr foto, ia pôr, sei lá o quê, né? Mas aqui não, que eu tô falando, ó, ele tem que passar pelo Higgs e pelo Z e eles que vão decair. Então, claro, só tem um diagrama. Então tá lá, esse diagrama. E aí o que a gente faz? Você pode fazer a mesma coisa, a gente sai daqui e vai calculação de choque lá.
certo? Tudo bem? Eu não vou fazer isso agora porque pode demorar um pouquinho mais de tempo, mas Tá. vocês entenderam, né? Tá. Agora é a mesma coisa. Você entra lá dentro do diretório PPHZ, tarará, tarará. Certo, Vai lá. aí só uma coisa, Alexandre, não, tá claro agora. Por exemplo, mas aí a largura do rigs em matéria escura, você também tem que já ter calculado, botado a mão lá. Isso mesmo. Não tem jeito. Aqui nesse caso, ó, eu vou pegar lá, vou ter que fazer a mesma coisa, né? Vou lá, vou pegar o Parancard. Uhum, Entendeu? A hora que eu abrir o Parancard desse cara, ele tá com os defaults, né? uhum, Então você vai pegar lá a largura dos rigs. Tá aqui, ó, tá 4.07. Então eu tenho que somar o 4.38 uhum, para levar em conta o decaimento na matéria escura. uhum. Tá? O resto ia ser a mesma coisa, né? Eu tô fazendo aqui -2, aqui -2, etc. Uhum. Agora, essa parte aí até que eu lembro. A minha maior dúvida é como fazer o scan. Que eu queira automatizar essa mudança nos acoplamentos. E para fazer o scan, olha só, eu tenho a minha maneira de fazer scan. Eu faço um script para mudar. Mas assim, eu acho que tem uma forma de você fazer isso no MedGraph. Mas eu não faço isso, eu não costumo fazer isso. Eu pelo menos não sei como fazer isso. Mas eu acho que tem como fazer isso. Porque senão a pessoa fica bem manual, né? Você faz, roda para um valor, depois roda para o outro, roda para o outro, roda para o outro, roda para o outro, né? Se você tiver que fazer isso, é um pé no saco. O que eu costumo fazer, quando eu preciso fazer muitas coisas, é que eu escrevo scripts. Tá, mas aí isso que eu falo, é assim, conforme vai passando os anos, você vai pegando a experiência de fazer as coisas. Então aí eu escrevo um script para Shell, eu pego o Python para mudar esses cards, e aí eu vou fazendo a coisa mais ou menos assim. Mas, para te falar a verdade, eu nunca procurei saber se tem um scan embutido nele. Eu tenho a impressão que tem. Eu estava dando uma olhada aqui, eu vi que o SSP, que ele é acoplado com o SARA, né? O SSP parece que faz esses scans e recalcula, viu? Teria que dar uma olhada com mais cuidado, mas pelo que eu vi, ele faz sim. SSP? Exato, é o SSP. É um dos pacotes que está associado ao SARA, é o SFENO. Mas aí ele muda a coisa toda para depois mandar para o MedGraph? Eu não tenho certeza ainda, mas eu vi que ele tem um input, é um exemplo que é para rodar o MedGraph. Interessante. Mas eu teria que dar uma olhada com mais calma, que eu acabei de ver isso. Eu fui só checar porque eu vi o comentário de vocês. Tá, eu já vi em algum lugar aqui alguém fazendo scan dentro do MedGraph. Eu acho que tem como fazer isso. Eu só tenho que entrar lá no site lá. Alguém já deve ter escrito um script para isso, dentro mesmo do MedGraph. Deve ter alguma função que faça isso. Eu Né? tenho a impressão que sim, mas eu tô chutando. Tem que ir atrás. Tá. Alexandre, Oi. só para ficar claro, todo o input que eu vou dar para o MedGraph está dentro desses cards. Então, Tá. para fazer os scans, eu tenho que, com o script ou qualquer outra ferramenta, tenho que editar esses cards. Tem, isso. Exatamente. E é esse que é o problema. Vamos supor que você tem que fazer uma produção em massa de simulações. Né? Você quer fazer um scan de acoplamentos, ficar mudando lá 20 acoplamentos. Né? E você não quer fazer isso na mão. Aí você tem que ter uma maneira de mudar aquilo ali automaticamente e ele rodar automaticamente. Tá legal? Então, olha só, essa é uma maneira de fazer o decaimento. Essa que eu mostrei. Tem uma outra maneira de fazer o decaimento que eu quero mostrar agora, que é o seguinte: vamos supor que você teve um grande trabalho de calcular a produção do Higgs e do Z. E agora você quer usar aqueles eventos que você fez para a produção de Higgs e Z e decair o Higgs e o Z lá com aqueles eventos, entendeu? Você não quer fazer esse decaimento direto como eu fiz aqui.
Então, quer dizer, eu quero ir lá no diretório que tem Higgs e Z. E de lá dentro fazer eles decaírem. É isso que tá Isso. dizendo, entendi. Exatamente. Quer ver como faz isso? É o seguinte, ó. É mais Gente, rápido ou não? É praticamente a mesma coisa. É praticamente. Sabe por quê? Porque quando ele tá. A minha experiência diz que é quase a mesma coisa. Uhum. Mas assim, se você puder fazer o decaimento já logo no começo, é melhor. Mesmo porque você vai ganhar tempo. Ele já vai fazer de uma vez, acabou. Agora, eu vou mostrar isso pra vocês porque às vezes não dá pra você fazer o decaimento direto. Tá bom, vamos lá, deixa eu contar essa história. Vamos pegar o caso de novo do nosso paper que a gente fez, o Double Higgs. No caso do Double Higgs, a produção de 2 bolos de Higgs, ele é nível de um loop, tá? Ele vem 2 gluons, aí tem o triângulo com top e bottom, depois tem a caixa com top e bottom, e aí sai os Higgs, né? Uhum. Então você vê, já é um processo nível de um loop. O MadGraph faz isso. Esse MadGraph já faz isso, ele já faz processo de um loop. Ele inclusive ele pode até fazer para você sessão de choque em Next Leading Order de QCD, com todos os loops, com as partículas de radiação, tudo, né? Ele já faz isso. Aliás, é engraçado, porque o meu mestrado e meu doutorado eu fiz correção de QCD. Um mestrado, por exemplo, eu fiz correção de QCD para Drell-Yan e um Leptoquark virtual. E eu demorei mais 2 anos e meio para fazer a conta. E é engraçado que hoje eu ligo o MadGraph, mando ele fazer a mesma coisa e ele faz em 20 minutos. Mas enfim, ele faz isso agora automático, né? Só que aí tem um probleminha. Vamos supor, nesse caso que eu estou falando, você tem a produção de 2 Higgs. Ele já é nível de um loop. Vamos supor que eu queira decair um Higgs em 2 fótons. Aí é que o bicho pega, porque como o Higgs em 2 fótons é um processo de um loop, né? Se você não fizer esse acoplamento efetivo, ele não vai decair o Higgs em 2 fótons. Certo? Porque aí já são 2 loops. Ele não vai fazer um processo de 2 loops para você. Então, quando você faz qualquer processo que vai ter que precisar de 2 loops, você já dançou. Não tem mais como fazer no MadGraph, né? Então, aí sim, aí você tem que começar a dar umas hackeadas no MadGraph. Uma das hackeadas pode ser, por exemplo, isso que eu vou fazer aqui, fazer o decaimento depois. No nosso caso daquele paper, não adianta nem fazer isso. Se você tentar fazer o Higgs decair em 2 fótons ao nível de um loop, com esse módulo MadSpin que eu vou mostrar para vocês, ele vai perceber que já estava em um loop e vai falar, você tentou me enganar, eu não faço 2 loops. Entende? Ele não vai deixar você decair também em 2 fótons. O que eu tive que fazer no caso? Eu tive que decair o Higgs em 2 fótons no PITIA. Aí o PITIA é outro departamento, ele deixa. Fala, tá bom, não tem mais nada a ver comigo. Tá? Então, às vezes, dependendo do processo que a gente faz, você tem que ter uma maleabilidade. Assim, não consegui fazer aqui, mas eu consigo fazer lá. E às vezes você tem que ir tentando uma coisa ou outra. Mas o que eu vou mostrar aqui é o seguinte, ó. Eu quero fazer esse decaimento aqui dentro, né? Então, eu vou lá pro cards. E aqui no cards, você vai ver que tem esse card aqui, que é o MadSpin Card. O MadSpin Card. O que é o MadSpin? É o módulo do MadGraph que faz o decaimento das partículas. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Tá vendo aqui, ó, que tem esse monte de decay aqui? É isso que ele tá fazendo, tá decaindo, ele tá te dando a sintaxe do negócio. Então, você quer decair o Z, ou sei lá o que, você põe aqui. No caso, como eu tenho Z e Higgs, eu não tenho nenhuma dessas, eu vou pôr aqui, ó, decay do Higgs indo em N1, e depois o decay do Z indo em L+, L-. Tá lá, e aí ele vai pegar o Higgs, vai decair em matéria escura, e o Z vai decair em para-elétron 1. O que você vai fazer agora? Você tá vendo que esse cara é MadSpin Card _default? Pois é.
Você não pode salvar esse cara como default. Tudo que é default ele ignora. Você tem que dar um nome para isso daqui que é sem o default. Então eu vou chamar isso de medspin card.dat, simplesmente. Card. Tá? Aí sim, quando ele for fazer o run, ele vai lá no cards e fala, tá, eu encontrei o medspin.card. Pronto, ele já entende que você quer decair as partículas. É só isso. Tudo bem? Aliás, isso vale também para o Pythia e vale para o Delphis. Já que você for fazer Pythia, você vai ver que nesse diretório tem os cards defaults também. Tá vendo? Aqui tem um monte de default, paran card default, você tem os Delphis default, você tem o Pythia default. Tudo que for default ele ignora. Então se você for fazer qualquer coisa, você muda lá os parâmetros, tira o default, .dat, ele vai entender que você está querendo fazer a simulação com Pythia ou depois com Delphis, ou seja lá com o que você queira fazer. Tá legal? Então tá. Agora que eu fiz isso, eu vou fazer o quê? Eu vou rodar outros eventos, eu vou rodar o evento de novo. E o que ele vai fazer nesse caso? Ele vai encontrar, ou espero que ele encontre, quando ele terminar esse run, ele vai encontrar o medspin e vai decair. Vamos ver. Olha lá, tá vendo? Ó? Welcome to medspin. Ele está começando a decair as partículas. Olha lá. Decair nos eventos. Tá, acabou. Certo? Tá lá. Ele fez. Onde aqui está isso agora? Vou lá nos eventos. Pronto, ele criou aquele run 02. Run 02 são os eventos não decaídos. Depois aquele run 02 decayed, onde ele decaiu todo mundo. Tá? Se você entrar lá dentro, você vai ter lá agora esses eventos unweighted, eles já estão decaídos. Quer ver? Ó? Vou fazer o gráfico deles para você ver. Eu vou pegar agora. Vou lá para o Media Analysis. E vamos pegar esses bichos, ó. Você vai ver que agora vai aparecer elétron e vai aparecer... Ah, sim, uma coisa importante também que eu já vou comentar. Tá. Tá lá, eu vou agora... Aqui, ó lá, elétron, desculpa, positron, elétron, muon, né? Energia de centro de massa, HT, olha lá, missing energy. Quem que é missing energy? É as nossas matéria escura. Só tem uma coisa que esqueci de falar que é importante. Como é que ele sabe que o N1 é matéria escura afinal? Né? Bom, aí tem uma hackeada que eu sempre faço, que é o seguinte. Aqui no Paran, olha só, o que são esses números aqui, né? São os códigos PDG dessas partículas. Então o Higgs, por exemplo, o código PDG é 25. E para a matéria escura? Bom, aí é uma coisa que eu aprendi a duras penas. Quando você tenta inventar o seu nome, você tem que depois entrar dentro do Delphis, do Pythia, de todo mundo, e falar que aquele código que você inventou é uma partícula de matéria escura, tudo para chegar no final ele não reconhecer que é matéria escura. Então agora eu faço o seguinte, eu dou um código que ele já sabe que é matéria escura. Qual é o código que eu dou? Do neutralino.
Você fala, mas isso não pode ter um problema? Não, se você não está fazendo isso, certo? Você não está fazendo assim lá dentro, alguma coisa que é sensível a ao spin da partícula, né? Não é um problema, tá? Isso daí eu posso garantir. Não vai ter problema nenhum. Então é isso que eu faço. Eu ponho o código do neutralino e ele vai pegar aqueles caras e falar, não, isso daqui escapou. Mas essa é uma ponto, assim, se você não definiu o decaimento do X1 ou do N1, ele não deveria automaticamente já saber que aquela partícula não decaiu e, portanto, emite energy? Deveria, mas se você põe um código escrito, isso já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes eu faço fine rules e pus um código lá, sei lá eu do que. Quando chega depois lá, ele não coloca Miss Energy, ele aparece lá, o momento do N1, entendeu? Isso, em princípio, não é um problema. Se ele sabe que aquela partícula é N1, você pode somar as duas e falar que é um Missing. Mas isso pode ser um problema para o Delphis, porque o Delphis tem uma resolução, tem trigger para Missing Energy, essas coisas, que aí sim ele não vai entender. Ele fala, quem que é N1? Não sei quem é N1. Entende? Então, isso normalmente é um problema mais sério quando você tenta fazer isso tudo com detetor. E aí ele não vai reconhecer que é aquilo, e não vai passar as funções que ele precisa por trigger. Então eu costumo fazer isso e sempre dá certo. Alexandre, oi. Então você não tem liberdade de criar um novo código para uma nova partícula que você está colocando? Como é que é isso? Porque... Tem liberdade, só que assim, quando você faz isso, pode ser que essas versões mais novas, eles já tenham superado isso, tá bom? Eu estou falando assim com base na minha experiência anterior em colocar matéria escura. Às vezes, quando eu coloco um código e informo que é essa matéria escura, ele depois, quando eu vou olhar nos gráficos dela, ele não reconheceu que é Missing. É assim, é a experiência que eu tenho. Pode ser que isso já tenha... eles já tenham superado isso. Você vê que toda hora eles estão, né, colocando novas versões. Pode ser que em alguma nova versão eles realmente falaram, não, ó, agora ele reconhece, basta você dizer que a partícula não decai e tal, e ele já vai reconhecer que é Missing Energy. Mas assim, não sei, talvez seja questão de, quando você fizer alguma coisa, testar e ver. Se não der certo, essa é uma hackeada que sempre dá. Desde que você não esteja no modelo supersimétrico onde tem o neutralino além desse. Bom, espero que você tenha dois candidatos. Um é o neutralino, mas... Se você está fazendo um MSSM, ele já tem o código certo e já está tudo certo. Entendeu? Aí não vai ser problema. Eu acho que ele aceita até algumas coisas. Por exemplo, o KK Graviton do Dimensão Extra Universal, acho que ele também vê como matéria escura já. Algumas coisas eu acho que ele reconhece. É que o neutralino sempre tem de cabeça, então põe. Tá? Então, você vê, ele fez tudo direitinho lá, decaiu os negócios. Então essa é uma outra forma que dá pra fazer. Bom, estamos chegando no fim. Eu quero mostrar na verdade, com isso que eu falei para vocês, acho que já dá para fazer muita coisa, tá? Uma coisa que seria bom, Alexandre, é você mostrar exatamente como é que você implementa aqueles cortes lá, que você ia falar e acabou não falando. E só mostrou a seção. Esse eu acho que é um nível um pouco maior, assim, tá. Porque aí eu tenho que... Mas tudo bem, quer ver? O que eu faço basicamente é o seguinte, é onde você tem que vir, né? Você tem que vir aqui no Media Analysis, e aí tem esse cara chamado setcuts.f. Essa rotina setcuts, desculpa, não é na rotina setcuts, é na King Functions primeiro. A King Functions é a rotina que vai deixar você criar distribuições cinemáticas, novas variáveis cinemáticas. Então você vê, ela já tem aqui dentro dela algumas coisas que já estão prontas. Tem o PT de uma partícula, você vê, é uma função do Fortran, que você ponha o momento da partícula lá dentro, ele calcula o PT para você. Tem aqui energia transversa, energia... Mas eu estava falando, não era nem dessa parte do functions, era mais só como a gente vai colocar exatamente esses cortes
nos que já existem, nas variáveis cinemáticas que já existem, que é naquele card lá inicial. Ah, sim, sim. Ah, sim, verdade, verdade. É uma coisa que eu esqueci de fazer, ó. Aí é o seguinte, a gente... Vou voltar lá. Nós vamos no Run, tá? A gente pega o Run. Então, esse daqui é o caso que está tudo decaído. Então, você quer pôr uns cortes iniciais. Está aqui, ó. Tá vendo aqui? Standard Cuts. Aqui você vê que ele já tem aqui uma variável para o PT do lepton. Se lembra que no nosso caso já tem 2 leptons, né? Então, se quiser mudar, por exemplo, eu quero colocar um PT mínimo para cada um dos leptons de 20. Eu venho aqui e ponho 20. Aqui é o PT máximo. Quando você coloca menos 1, ele ignora, tá? Ele não faz corte aqui. Que mais? Vamos supor, tá vendo essa outra aqui? Essa é uma coisa que mudou no MadGraph de um tempo para cá, que eu particularmente acho que é porque eu estava muito acostumado. Mas eu não gostei muito. Se bem que agora também é simples. Como é que você faria para colocar corte numa outra partícula? Vamos supor que além dos leptons você tivesse sei lá, dá alguma coisa aí. Um B aí, um foto. Eu vou pegar o foto que eu lembro do código PDG. É 22, né? É 22? Ah, enfim. É o do foto. Vamos supor que seja 22. O que você faz? Você quer colocar corte no PT do fóton. Você põe o código, 2 pontos e o valor. Sei lá, você quer pôr 20 de PT? Então você põe 20. Tá certo? Você faz assim. Tá? Então, isso daqui é para colocar PT. Além do PT, você pode colocar a rapidez. Aqui está o eta L, o máximo. Aqui acho que eles colocaram alguma coisa estranha, né? É min, né? Min rapidity. Ou minimum rapidity. Então aqui, ó, você tem que colocar o mínimo também. Então você tem que pôr menos 2.5. Certo? Aí você vai colocar a corte de rapidez. E a mesma coisa você teria que fazer para o fóton. Então eu colocaria lá 22. O máximo 2.5. Ou mínimo, ou melhor, aqui seria mínimo, né? E copia e cola para todas as partículas que você tiver interesse em colocar cortes, né? Na verdade, se você quiser colocar outro, basta você dar uma vírgula assim. Por exemplo, tá vendo ali no exemplo dele? Se tivesse uma partícula 23... É verdade, colocar assim, e assim por diante. Enfim, é isso. Tá? Aí você colocou os cortes mínimos aqui no card. Além disso, tem a distância, o ΔR também, tá vendo? Aqui. Tem massa invariante. A massa invariante pode ser uma boa, quer ver? Ó, no caso, por exemplo, você está criando um Z e um Higgs, você já sabe que se vem do Z, a massa invariante tem que estar próxima da massa do Z. Então isso já vai limar um monte de background, né? Então eu venho aqui, coloco um mínimo, sei lá, vamos pôr um corte de 10 GeVs em torno. Você põe menos aqui 80 e põe 100, tá? Aí você está cortando na janela da massa do Z. A mesma coisa você vai fazer. Então você vê que aqui basicamente ele tem PT, rapidez, o ΔR e a massa invariante. E aqui tem algumas outras coisas, mas não tem muito mais coisas. Agora, se você quiser criar uma outra coisa para fazer, aí você tem que ir lá naquele Team Functions, criar, depois entrar no set cuts, aí é mais pano para manga, tá certo? Mas o basicão é esse aqui, você faz aqui no Run Card. Tudo bem? Beleza. Tá bom. Eu não sei... Alexandre, só uma coisa. As unidades, né, são sempre GeV? Sempre GeV. Tudo dentro dele é GeV. Eu tenho tempo para falar mais um pouquinho? Tem? Tá bom. Então eu vou fazer o seguinte. Como eu falei para vocês, você pode criar também processos ao nível de um loop. Então, para isso, deixa eu exemplificar com o processo que a gente fez no artigo. Eu quero fazer a produção de 2 bósons de Higgs, né?
Então, eu vou importar. E agora, o que eu quero? Eu quero criar dois blocos de Higgs, tá? Nesse caso, a gente já sabe que ele é iniciado por glu-glu. Você pode pôr PP, porque ele só vai encontrar o glu, né? Mas se você quiser colocar glu-glu, também ele vai entender. Então, você põe glu-glu e põe Higgs. Só que é o seguinte, se você colocar só assim, ele não vai fazer nada. Porque como esse processo é nível de um loop, você tem que informar que isso é nível de um loop. Como que você informa? Você vem aqui e escreve isso, ó. Abre o colchete aqui, ó, e põe QCD. Tá? Aí você fazer isso, ele vai, ó lá, no board diagrams found. Now switching to the loop induced mode. Então ele está indo para o modo de loop, e aí sim, ele vai fazer. Agora, eu vou colocar isso daqui lá no diretório. Vou criar um diretório para isso, ele está fazendo a coisa. Ah, uma coisa, quando vocês fizerem isso pela primeira vez, ele vai pedir para você instalar um monte de outros pacotinhos que ele precisa para calcular as coisas de um loop. Tá? Aí você põe que sim, que quer instalar, ele vai e faz lá para você. Muito bem, você quer ver agora os diagramas? Ó? Vamos lá, PPHH. Aqui, ó. Olha lá, que beleza. Ó. Ele faz todos a caixinha, o triângulo. Né? No caso aqui que ele colocou as contribuições principais, o top e o bottom. Tá lá. Ele fez para você nível de um loop disso daí. Cada cálculo desse à mão, hein? Meu amigo, você sabe, né? Não é fácil. E ele faz isso assim, né? No piscar de olhos. Beleza. Então tá, feito isso, aí a gente pode sair lá, calculação de choque e tal, etc. Tudo igual. Tudo bem? Você pode inclusive pegar esse Higgs depois decair no que você quiser, né? Então, não precisava ter saído, mas enfim. Deixa eu mostrar isso agora. Vamos supor que você queira decair os Higgs. Eu saí, não precisava ter saído, mas tudo bem. Tá? Então, vamos supor que eu queira agora fazer o seguinte. Eu quero fazer... Você tem que dar espaço, senão ele não entende. Você quer fazer isso daqui, só que você quer decair os Higgs em alguma coisa. Tá? Bom, aí é que a coisa começa a ficar um pouco mais chata. Porque, dependendo de como for o decaimento do Higgs, ele não vai deixar. Se for 2 loop, ele não vai deixar. Então eu vou pegar um exemplo que não seja exatamente igual ao nosso. Eu vou fazer o decaimento em bottom e matéria escura, tá? Uma maneira de fazer isso é fazer o seguinte, tem várias maneiras de fazer isso, na verdade. Você pode pôr a vírgula aqui, fazer o H ainda não sei o que nem eu fiz antes. Também tem uma outra sintaxe que é você colocar assim, ó. Por exemplo, eu podia pôr BD barra e depois o outro aqui, H indo em N1. Isso também dá certo, tá? Mas eu quero mostrar uma outra coisa também, só para ilustrar a sintaxe. Como eu quero um estado final que tem B barra N1, eu podia fazer assim, né? Você podia pensar em princípio fazer assim. Se você fizer assim, e sim, você tem que pôr QCD aqui, porque isso é de um loop, tá bem? Se você fizesse isso e eu desse Enter agora, ele ia criar uma porrada de diagrama. Porque daí ele ia colocar tudo, tá certo? Não só aqueles diagramas que passou pelo Higgs. Aí você fala, mas eu só quero Higgs. Uma maneira de você fazer isso é o seguinte, ó. Você pode eliminar todas as partículas que não sejam Higgs. Como que você faz isso no MadGraph? Você põe uma barra aqui assim, aí você vai começando a tirar tudo quanto é partícula que está no meio do diagrama, não no final, tá? Então, por exemplo, você pode querer tirar o Z. Fala assim, eu não quero nada que tenha o Z no negócio. Pode tirar o fóton, certo? E você pode, inclusive, tirar outras partículas que possam estar no meio e que ia dar outras contribuições. Pode ser o gluon, pode ser o próprio bottom, pode ser o próprio N1, tá? Se você pôr todas as partículas aqui, ele vai tirar todo mundo dos propagadores, todo mundo que apareceria num propagador, mas vai deixar o B e o N no estado final só.
Tudo bem, se eu fizer isso daqui, então ele vai tirar todas essas partículas que estariam num propagador, mas você nota, eu não estou tirando o H, é claro. Então ele vai deixar só o Higgs dentro de propagadores dos seus diagramas de Feynman. Tá? Então essa é uma forma de você fazer o negócio. Tem várias outras formas, tem uma sintaxe esses processos aqui, como você pode pedir esses processos, tá? Para você ter mais exemplos, vou dizer para você dar um Google em Syntax MadGraph, ou MadGraph Syntax. Vai aparecer vários tutoriais, vai aparecer várias páginas que eles vão dar lá vários exemplos. Tudo bem? Isso é fácil de encontrar por aí. Inclusive tem um link aqui no PDF, se você quiser ir lá, tem vários exemplos aqui nesse link que eu pus no PDF. Tá bom? Então, se eu fizer aqui isso daqui, o que vai dar? Quer ver? Deixa eu ver qual o nome que eu dei para esse bicho aqui. PPH11BB. Tá, vamos ver. Tá aqui. Tá aqui. Tá? Aqui na verdade o meu modelo eu coloquei uma interação efetiva a mais que essa, né? Mas depois eu desliguei esse cara que eu não queria ele, tá? Mas então ignorem esse cara aqui. Você pode desligar esse acoplamento ou tirar ele da sua lagrangiana. Mas enfim, olha só, o que eu queria mesmo é o Higgs decaindo em bóton. Tá aqui, tá vendo? O Higgs decaindo em matéria escura. Você vê? Não apareceu nada, só apareceu o Higgs e eu consegui decair eles. Tá certo? Eu consegui decair eles. Como eu falei para vocês, se esse Higgs eu quisesse decair em fóton, imagina que aqui no lugar do bóton fosse fóton. Aí eu tive que fazer isso dentro do Pitcher. Eu deixei ele decair em matéria escura, quando eu criei esses eventos. Eu deixei um dos Higgs decair em matéria escura e o outro eu segurei. E eu deixei ele decair, eu fiz ele decair só lá no Pitcher. Isso normalmente não tem problema, porque é o seguinte, o Pitcher, ele só decai isotropicamente. O Pitcher ignora o spin da partícula que está caindo, ele é como se fosse escalar. No caso do Higgs, não teve problema, porque ele é escalar mesmo. Mas se você for fazer isso dentro do Pitcher, se você for decair um bóson Z dentro do Pitcher, ele vai fazer de conta que o bóson Z é um escalar. Então o que vai acontecer é que as suas distribuições daquela partícula que decai do Z pode não corresponder à realidade, vai ser uma aproximação. Bem? Tá, então isso daqui é como a gente faz então processos que tem loop, ok? O último exemplo que eu quero dar é o seguinte: você pode controlar também os acoplamentos que contribuem para um diagrama. Então, por exemplo, vamos supor que você quer criar um par TT barra, tá? Bom, para criar um par TT barra, você tem contribuições de QCD, né? E você também pode ter contribuições eletrofracas. Você pode ter, por exemplo, um QQ barra que aniquila no Z e o Z vai no TT barra. Vamos supor que você não queira manter alguns desses caras, ou você queira ignorar vamos supor que você quer ignorar os eletrofracos porque eles dão muito pouca contribuição. Ou vamos supor que você queira manter os eletrofracos porque você quer estudar só o eletrofraco. Então como que você faz para controlar? Como que você faz para tirar alguns acoplamentos? Então esse processo eu faria generate pp barra, tá lá, né? Só que é o seguinte, se você fizer isso daqui no MadGraph, ele vai pegar a contribuição principal para você. Se você fizer isso, ele vai te dar as contribuições de QCD. Só as contribuições de QCD. Você pode ver depois, pode tentar, eu não vou fazer agora para ganhar tempo. Se você fizer isso, ele vai fazer só os diagramas que tem QCD. Mas vamos supor que você também queira colocar as contribuições eletrofracas. Para isso, você vai ter que ligar o acoplamento eletrofraco. Nesse caso, ele chama o acoplamento eletrofraco de QED. O acoplamento de QCD ele chama de QCD. Por exemplo, se você quiser colocar isso, ele vai entender que você está colocando os de QCD. Tá?
Se você não colocar nada também, ele vai entender que é QCD porque é o default dele. Mas se você quiser os de QD, você tem que pôr assim, ó. Aí ele vai colocar também os acoplamentos de QD. Até a ordem, segunda ordem. Isso, você vê isso, ele vai com. E esse de fato é de segunda, né? Porque você tem o Z que acopla com o Q, que é barra no início, e com o QT barra no fim. Sim. E vamos supor Aí, que você. aí, Alexandre, isso é sempre quando você tiver Hadrons no começo e Hadrons no final? Isso. Se você não tiver. Se naturalmente no diagrama não tiver QCD, ele não vai pôr. Ele vai encontrar os de QD e vai pôr. Mas quando tem QCD, quando ele mistura, né? Quando você tem contribuição de QD e QCD, aí você pode controlar. A pergunta que você fez. É assim, se eu tivesse PP indo em E mais E menos. Não, aí ele vai pôr só os de QD e pronto. Certo, aí se eu tivesse PP indo em sei lá, U barra. Aí você vai acontecer isso. Se você colocar PP indo em U barra, Você precisa de novo colocar, forçar a entrada desse QD aí que você chama. isso. Se você quiser forçar a entrada dos diagramas que tem Z, Uhum. você tem que fazer assim. Tá, entendi. Sem foco. Agora vamos supor que você não queira os de QCD, você põe assim. Você põe QCD igual a 0. Entendi. Aí ele vai pôr só os eletropráticos. Uhum. Entendi. Tá bom? Então tem como controlar esses acoplamentos aí. Se você der um nome para o seu acoplamento de uma teoria nova, aliás, é isso que a gente costuma fazer. Quando eu pego um modelo novo, eu dou um nome diferente para aquele acoplamento novo. Aí eu posso controlar ele, porque daí ele reconhece que, sei lá, vamos supor que você pôs lá um QFT, nome do seu acoplamento novo. Você fala assim, eu quero que você inclui os meus acoplamentos novos também. Aí você vai lá e põe QFT menor ou igual a 2, ele vai incluir aqueles novos que você pôs. Tá, e se você colocar o QD menor que 4, por exemplo, menor que 3, ele vai incluir, não faz diferença? Não faz diferença, porque como é 2 vai para 2, Uhum. ele só vai encontrar os de ordem 2. Mas eu digo, radiação inicial, Não. Ele não vai fazer isso, não. vai não. Assim, se você quer fazer leading order, ele não vai fazer. Uhum. A não ser que você coloque na mão. Por exemplo, você quer fazer PP barra mais fóton. Assim. E aí esse fóton pode sair lá do quark inicial, né? Uhum. Aí você tem que pôr assim, entendeu? Senão ele não vai pôr radiação. Mesmo assim, ó, vamos supor, radiação de gluon. Uhum. Tem que pôr o gluon lá. Senão Entendi. ele não vai achar. Entendi. E esse acoplamento novo é definido lá no FineRoots, é isso? Lá no FineRoots. Quando você vai no FineRoots e o seu modelo, tem um momento lá que quando você põe o acoplamento, você pode dar um nome, né? Para aquele acoplamento. Aí você põe lá qualquer coisa e você pode controlar depois. Tá, a parte final aqui do PDF, eu estou comentando aqui brevemente sobre radonização e detetores, mas isso é uma coisa que aí é mais algumas horas para... Tá. Aí a gente tem mais uns 5 minutos, tá, Alexandre, para concluir, porque a gente está limitando o tempo de gravação, senão vai cair. Bom, gente, então é isso. Espero ter ajudado. Vocês tendo qualquer dúvida, eu tô aqui. Pode mandar um e-mail, tiro dúvida se eu puder, tá certo? E se quiser também no futuro fazer mais alguma coisa para complementar, também tô às ordens. Pô, só tenho a agradecer, viu, Alexandre? Obrigadão mesmo pela oportunidade. Vários dos estudantes aí estão interessados em aprender o MediGraph, então esse foi o grande propósito. Então você não está dando simplesmente uma palestra, você está realmente fomentando, né, Isso, o uso. O lado negro da força. Isso é ótimo, isso é uma ferramenta poderosa. Com certeza, pode ser que você terá. Então tá bom, pessoal. Obrigadão aí a todos pela presença e muito obrigado, Alexandre, de novo. Alguma pergunta, pessoal, para Alexandre, para concluir? Tem uma pergunta rápida. Sim. Boa tarde, professor. Muito obrigado pela palestra. Imagina. Minha pergunta é
qual é a diferença entre o MedGraph e o CalcRep. Qual a diferença básica assim, entre eles, entre os cálculos que eles fazem? A diferença básica é como eles fazem. O MedGraph, ele calcula, basicamente o que o MedGraph faz é o seguinte, ele pega o diagrama de Feynman, ele monta o diagrama de Feynman e cria um Fortran que calcula a amplitude do diagrama de Feynman. Aí ele pega aquela amplitude, coloca os momentos lá, sai um número complexo. Aí ele quadra o número complexo e te joga a seção de choque. Tá certo? O CalcRep não, o CalcRep ele faz a conta assim, como se você tivesse feito mesmo. Ele quadra, ele faz primeiro o analítico, pega aquela formulona gigante que tem os invariantes de Mandelstam, que tem os acoplamentos, tudo lá dentro da fórmula, e vai lá e calcula em cima daquilo. Então, o CalcRep, na verdade, não é bom para fazer seções de choque quando é 2 vai para 3, 2 vai para 4, que daí ele demora demais. E quando você quer incluir também, você quer incluir esses efeitos detectores, aí o MedGraph já é bem mais útil nesse sentido. Isso. No CalcRep é bem mais complicado para você implementar isso. Você vai ter que jogar em algum outro lugar para fazer essa simulação detector de todo jeito, porque o CalcRep Exato. não vai fazer isso. Que ele faz os eventos de par. Então, de fato, depois ele no Pythia e Delphis ele não faz. O que o CalcRep é legal para fazer eletron-positron, porque no CalcRep tem aqueles efeitos lá, Farinaldo, de Beam-Strahlung e Bremsstrahlung. Uhum. Lá tem embutido. É. Uhum. Beleza. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma Tá. pergunta assim. Última pergunta, tá? Vamos lá. Alexandre, eu posso implementar um modelo como input para o MadGraph usando o Fine Roots, como você falou. Uhum. Você sabe se tem alguma diferença se eu gerar esse arquivo a partir de outro programa, como o Sara, por exemplo, ou de alguma outra forma? O MadGraph sente, de alguma forma, de onde veio esse Sim, o MedGraph ele vai ler o arquivo num formato que a gente chama de UFO. Então, seja lá o que você faça que crie esses arquivos no formato UFO, ele Acabou. vai aceitar. Uhum. Tá? Porque daí o que vai acontecer? Esse seu programa tem que gerar um monte de arquivos para colocar lá dentro daquele models que eu mostrei para vocês, e aquilo é nesse formato UFO. Então, tá limitado a isso. Você tem que escrever nesse formato aí. Se ele gerar isso para você, ótimo. Exato. Uma coisa que eu ia até falar para vocês que eu sei que o LearnRap, eu acho que de uns 4 anos para cá, tem também gerado outputs nesse formato UFO, né? Então, além acho que do Sara, são 3 pacotes então no total que podem gerar esses tipos de formatos que o MadGraph aceita. Beleza. Então tá bom, pessoal, só terminando a reunião por aí. Alexandre, vamos postar aí no YouTube, vai ter milhões e milhões de acessos. Opa, eu quero monetizar, hein? Então tá bom, brigadão, pessoal, tenha uma boa tarde. Jacinto e Camila, já a gente começa a nossa. Um abraço a todos. Abraço. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Tchau. Boa tarde aí pra todos, né?